Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jarbas de Jesus falando aqui mais uma vez com vocês. Gente, hoje eu estou passando aqui para trazer mais algumas observações objetivas e espertas na preparação de vocês para o Exame Nacional do Ensino Médio. Trata-se do tópico de colisões mecânicas, como muita gente chama de choques mecânicos, enfim. Pô, gente, uma dica importante aqui para trabalhar com colisões, a gente já imagina ter feito um trabalho sobre conservação de energia, que é um outro princípio de conservação importante, e esse tópico está envolvido em um tópico maior, chamado Lei de Conservação da Mecânica Newtoniana. E a gente está trazendo aqui como base, para aplicar em colisões, um princípio geral importantíssimo, que é o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou o princípio de conservação do momento linear. Inclusive esse princípio é um dos pilares na mecânica newtoniana, Vocês vão perceber que em algumas situações esse princípio de conservação é inclusive mais amplo do que o próprio princípio da conservação da energia. Então nós vamos pegar esse princípio e fazer uma aplicação direta em três situações básicas que costumam aparecer na avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio. Trata-se, portanto, das colisões elásticas, parcialmente elásticas e a inelástica. Gente, para nós começarmos o debate sobre colisões, eu estou trazendo aqui um coeficiente importante aqui, que é o chamado coeficiente de restrição do choque. Esse coeficiente, ele nada mais é do que a medida de restituição energética da colisão, E ele leva em consideração a medida dele. Essa medida é feita com base em duas velocidades relativas associadas com as colisões, A gente tem a velocidade relativa entre os corpos medida depois da colisão, e aqui embaixo a gente tem a velocidade relativa entre os corpos envolvidos nessa colisão antes dela acontecer. Então essa medida é um Ezinho, e aí você imagina, como é um coeficiente, eu tenho aqui algumas situações específicas, Eu posso ter o coeficiente igual a 1. Então, quando você fizer essa medida e obtiver o resultado igual a 1, significa que essa colisão ela é totalmente elástica, o que significa que, além da conservação da quantidade de movimento, que será sempre presente, haverá também conservação total da energia envolvida na colisão. Quando esse valor estiver entre 0 e 1, naturalmente não sendo 0 nem 1, porque isso tem um caso específico, você tem a colisão chamada de parcialmente elástica. Bom, essa colisão parcialmente elástica, ela está associada, esse termo parcial, à conservação parcial da energia envolvida nessa colisão, já que haverá sempre conservação da quantidade de movimento envolvida. E o terceiro caso é quando o coeficiente é nulo, então é inelástica. Bom, quando é que ocorre isso? Quando os corpos, após sofrerem uma colisão, eles seguem juntos. Bom, se dois corpos estão seguindo juntos, a velocidade relativa entre os dois é 0. E sendo 0, esse coeficiente aqui também vai dar 0, então isso ocorre na colisão inelástica. Então, esse coeficiente ele é uma boa medida do tipo de colisão e do comportamento geral dinâmico dessa colisão. Então eu trago aqui de maneira bastante objetiva, porém importante, a descrição de cada uma delas. Então eu gostaria de lembrar mais uma vez que uma colisão, do ponto de vista dinâmico, ela é analisada, observada, discutida a partir de um princípio fundamental, que é o princípio de conservação da quantidade de movimento. Isso vai estar presente sempre. É o chamado Q antes igual ao Q depois. Lembrando que o Q é a quantidade de movimento medida pelo produto massa vezes velocidade. Só que aqui a gente está aplicando isso sobre o sistema. Isso é importante. Então, durante a colisão, a quantidade de movimento de uma partícula isolada do sistema, ela pode variar, mas eu estou contando aqui para o sistema inteiro. Então, deve haver uma compensação com outra partícula, de modo tal que a conservação do sistema permanece a mesma. E o outro critério analisado é a energia. A energia pode ser totalmente conservada, parcialmente conservada, ou ela pode ser integralmente dissipada.
em outros formatos energéticos quando a colisão for do tipo inelástico. Então venha comigo. Na primeira colisão que eu estou abordando aqui no item 2, eu trato de colisão elástica. Na colisão elástica, essa é a relação geral e esse coeficiente aqui ele é igual a 1. Portanto, se ele é igual a 1, essa equação é válida e essa também de cima é válida. A equação de cima ela é válida por conta da conservação da quantidade de movimento e a colisão de baixo, a equação de baixo ela é por conta do coeficiente de restituição. Então, gente, o E total será conservado, a energia total, e a quantidade de movimento também será conservada. Uma dica importante é que o que aparece com essa linhazinha representa as velocidades após a colisão, tá? E sem a linha representa o início. Então aqui eu tenho VB', por exemplo. Esse gráfico é um gráfico característico, né, para um tipo de colisão desse aqui, né, mostrando aqui 3 estágios. Esse primeiro, né, é antes da colisão. Aqui no centro, entre as linhas pontilhadas verdes, eu tenho o momento da interação e após eu tenho as suas velocidades depois da colisão. É um gráfico característico. Esse gráfico vai aparecer com essa cara geralmente para colisões elásticas e um pouco parecido também para colisões parcialmente elásticas, que é justamente a segunda colisão aqui no item 3. Nesta colisão parcialmente elástica, como o próprio nos está dizendo, volto a repetir que continua sendo válido o princípio da conservação da quantidade de movimento, ou seja, o que antes será igual ao que depois. Isso será válido. Então eu tenho MA/VA mais MB/VB, seria antes da colisão, igual a MA/VA' mais MB/VB', que seria depois da colisão. Só que um detalhe importante, a equação ela é praticamente a mesma que tem aqui para a colisão elástica. Então qual é a diferença? A diferença vai estar na segunda abordagem, que o coeficiente de restituição para aquela colisão não será mais unitário, não será mais 1, será um valor entre 0 e 1, 0,3, 0,4, 0,7, dependendo do grau de conservação de energia. Então ali a energia total é agora parcialmente conservada ou parcialmente dissipada, né? E eu tenho aqui no item 4 a terceira colisão importante, que é chamada colisão inelástica. Então, gente, uma coisa importante. Quando eu tenho uma colisão inelástica, o sistema ele é bem característico. O que é que eu quero dizer com isso? Quando ocorre uma colisão inelástica, depois da colisão, os corpos sempre se movimentarão juntos. Isso, inclusive, mostra justamente porque o coeficiente é nulo. O coeficiente é nulo justamente porque depois da colisão não haverá mais velocidade relativa diferente de zero. Ela será nula, justamente porque os corpos estão seguindo juntos. Isso é bastante característico de uma colisão do tipo inelástica, né? Nesse caso, continua valendo o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, quero reforçar mais uma vez de que o princípio da conservação da quantidade de movimento ele é válido em todas as colisões mostradas aqui. E aí haverá variação, mudança naturalmente para o valor, para a integralidade de conservação da energia que vai mudando de acordo com a colisão. Uma outra coisa também bastante simples de perceber é o gráfico característico para esse tipo de colisão. Se você observar bem, o gráfico da colisão inelástica, eu tenho aqui antes da colisão, né, que é antes dessa primeira linha tracejada aqui, eu tenho VA e VB existindo. Então eu tenho um momento de interação. Agora observe o que aconteceu depois da interação. A gente tem uma linha única de velocidade, justamente por quê? Porque esta velocidade final vai ser igual à velocidade do corpo A, igual à velocidade do corpo B, mostrando mais uma vez de que eles estão seguindo juntos. Neste caso, a energia total ela é completamente dissipada, né, por se tratar de uma colisão inelástica, e você tem a equação também característica, muda um pouco em relação às outras. Observe, MA vezes VA mais MB vezes VB, e depois do segundo termo, que representa o momento imediatamente após a colisão,
não aparecem mais dois termos de velocidades. Repetindo, por que isso? Porque os corpos estão seguindo juntos. Tá, gente? Então essa é uma dica importante. Vocês devem associar colisões também juntamente com quantidade de movimento e o princípio da conservação de energia, porque geralmente esses três temas aparecem envolvidos aí nos problemas do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá? Um abraço para vocês e até a próxima.